Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a sua participação aqui no canal. Gente, hoje o Vasco enfrenta a equipe do Internacional às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, com transmissão aqui do canal Vasco Connection. Então, você que ainda não é inscrito e vai acompanhar a transmissão aqui pelo canal também, reforça aí a tua inscrição. Um jogo muito difícil para o Vasco, um jogo no Beira-Rio contra uma equipe que hoje é a 11ª colocada no Campeonato Brasileiro, porém é muito forte dentro de casa. Lembrando também que o Vasco ontem, com os resultados, né, com os primeiros resultados no Campeonato Brasileiro, com a rodada no Campeonato Brasileiro, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Hoje o Vasco é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Então, assim, é realmente uma situação muito delicada essa situação do Vasco. O Vasco que ainda vai para o jogo sem seu principal jogador, que é o Felipe Coutinho, né? Não está pronto para jogar. O técnico Fernando Diniz vai ter que improvisar mais uma vez. Tem um reforço certo, né? Que é o caso do Thiago Mendes, que foi relacionado para o jogo. Não deve começar jogando, mas com certeza no segundo tempo ali, 20, 30 minutos ele deve atuar com a camisa do Vasco. Então, assim, a situação do Vasco realmente no Campeonato Brasileiro também é muito delicada. E o adversário também hoje não é nada fácil. Você vai perguntar, pô, Eduardo, vai deixar palpite? Eu não vou entrar no mundo ilusório, nem vou trazer a galera aqui do canal para esse mundo ilusório. É o Internacional lá dentro, do Beira-Rio, num jogo realmente muito complicado, num jogo realmente muito complexo. Então, como é que eu vou cantar aqui, chutar um placar para cima, sendo que o jogo é muito difícil? Gente, a gente precisa agir dentro da realidade. A realidade do Vasco é hoje, um clube dentro, mais uma vez, infelizmente, é triste dizer isso aqui, dentro da zona de rebaixamento e vai enfrentar uma equipe do Internacional muito forte fora de casa. Ponto. Não tem outra história, não tem mais. Essa é a grande realidade. Mas enfim, não vou ficar chutando placar aqui, acredito no Vasco sempre, sou vascaíno, é claro que eu vou torcer demais para que o Vasco possa vencer o Internacional fora de casa. Eu acho que o empate é até um bom resultado, pontuar fora de casa na real, e aí sim o Vasco sair ali da zona de rebaixamento, que é o próximo passo do Vasco daqui para frente, agora é recomeçar literalmente, né? O clube está dentro da zona de rebaixamento, então tem que sair, tem que recomeçar, né? Então eu não vou ficar aqui, eu acredito no Vasco, repetindo aqui, sou vascaíno, mas é um jogo muito delicado, é um jogo muito difícil para o Vasco. E o provável Vasco para esse jogo, hoje à noite contra a equipe do Internacional, é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Jair, Tietê e Nuno Moreira, e no ataque, David, Ryan e Verrete. Então não tem nenhum tipo de grande novidade no time titular. A novidade fica por conta do Thiago Mendes, que foi relacionado para o jogo hoje. Deixa eu passar para vocês aqui os relacionados também: Alex Teixeira, Daniel Fusato, David, Estrela, Garré, Hugo Moura, Jair, o Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e também Vitor Luiz. Então, esses são os relacionados. Um Vasco realmente que precisa jogar, se quiser arrancar os 3 pontos do Internacional lá dentro, vai ter que jogar muita bola, vai ter que suar sangue, como diz aí o ditado, né? Então, é um jogo realmente muito difícil para o nosso querido e amado Vasco da Gama. Você que acredita na vitória do Vasco, deixa o like aqui embaixo. Você que acredita no Vasco, deixa o like aqui embaixo e reforça aí a tua inscrição também. Bom, vamos falar de reforços agora. Vamos esquecer agora um pouco o jogo de hoje à noite. Já é um jogo muito difícil, né? E vamos falar sobre reforços, porque o Vasco continua no mercado. O Admar Lopes, né, está na Europa e pode estar acertando aí com um novo reforço para o Vasco e tudo mais. Porém, o zagueiro Balbuena, que o Vasco teve interesse, foi um pedido ali do técnico Fernando Diniz, acertou com o Grêmio. Isso me preocupa por conta da seguinte questão:
O Balbuena é um zagueiro que estava livre no mercado, estava totalmente sem clube para jogar. Daí o Grêmio entrou no negócio e conseguiu a contratação do Balbuena. E aí isso me preocupa porque, além de não ter dinheiro, o Vasco também não tem poder de convencimento, não está conseguindo convencer jogador parado a jogar no clube. O clube tem dia, está pagando em dia. Então, qual o problema? O que está acontecendo? O Admar Lopes realmente foi a escolha certa para o Vasco? Porque até então só o Thiago Mendes. Mais ninguém. Nem jogador parado. E aqui eu não estou falando em contratação milionária, não. Aqui eu estou falando o mínimo dos mínimos. Jogador parado, livre no mercado, o Vasco não está conseguindo contratar. Então, é realmente uma situação grave demais. Só que não é uma cobrança indelicada, é uma cobrança reta, né? Que requer realmente alguma atenção. Porque é uma situação grave. Porque você contrata um diretor de futebol, esse diretor de futebol negocia com um jogador parado no mercado da bola e não consegue a contratação do jogador. É realmente preocupante, repetindo aqui, e grave demais. Essa, pelo menos, é a minha opinião, não sei a sua, deixa aqui embaixo nos comentários, porque, enfim, uma situação realmente muito, muito complicada. Gente, mudando de assunto não, porque eu vou falar sobre reforços aqui. O Vasco estaria negociando também com o atacante Andrés Gomes, que marcou ontem na vitória do Rennes, né? Enfim, em jogo de pré-temporada. Então, eu assisti lances do André aqui, Andrés, né? Andrés Gomes. E assim, eu vi um jogador realmente de área, um jogador que tem bom chute com as duas pernas, né? Sabe muito bem, tem bom cabeceio, bom jogador, bom atacante. Parece ser bom atacante. Eduardo, a gente não tem como a gente precisar uma análise em cima de determinado jogador, assim como foi lá atrás o Verratti também. Não conhecia, ninguém conhecia e tudo mais, aí o cara chega, dá certo, aí a gente acaba quebrando a cara, né? Então, assim, o Andrés Gomes, não acompanho o futebol dele, vi bons lances dele, né? E você pode colocar também no YouTube aí, enfim, para você estar vendo, analisando também, vai ver, né, que é bom, parece ser bom atacante, né? A altura do Vasco realmente é muito complicado. Hoje no mercado da bola é muito complicado, porque o Vasco é um clube gigante. Sempre foi e sempre será. Agora, realmente entender, né, o final dessa negociação, né? Porque parece ser um bom atacante, mas também não é fácil a contratação do jogador. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Fato é, o Vasco precisa, vou repetir aqui e reforçar aqui, correr contra o tempo para reforçar esse elenco, esse plantel, para que o Vasco possa estar brigando na parte de cima, né, da tabela, nas competições e tudo mais, tá certo? Então tá aí, o Vasco está sim negociando com o Andrés Gomes, né, jogador do Rennes, marcou gol ontem e não é uma negociação fácil não. Outra informação, o Vasco nega dever mais de 30 milhões de comissões para empresários, né, e tudo mais. O Vasco emitiu uma nota oficial ontem falando sobre essa situação, que o Vasco estaria devendo 30 milhões, mais de 30 milhões de comissões para empresários de jogadores de futebol, né, que o Vasco contratou recentemente. Então, eu sou da seguinte opinião, parece também que no momento ruim, as pessoas só querem afundar o Vasco. As pessoas só querem falar mal, plantar o ódio, plantar o que é mal. Eu acho isso incrível. Aonde surgiu essa história que o Vasco está devendo 30 milhões de comissões para empresários de jogadores de futebol? Ah, mas isso é uma informação plantada. Isso é informação plantada. Eu vou falar um negócio para vocês, a coisa é grave demais. As pessoas precisam diminuir um pouco os ataques. Porque eu não acredito nesse amor não, tá? Eu não acredito nesse tipo de amor não. Isso aí é amor voltado pro ódio. Né? Pro ódio tem que dar errado. Essa é que é a grande realidade. Então, assim, esse papo de o Vasco deve, não sei o quê, ó. Primeiro, todos os clubes de futebol brasileiro devem muito, tá? Segundo, isso aqui é uma informação mentirosa. O Vasco, inclusive, emitiu uma nota oficial sobre isso. Eu acho que a situação do Vasco já não é boa. E querem piorar ainda mais o cotidiano do nosso Vasco. Essa é que é a grande verdade. Querem destruir, literalmente, com o mundo do torcedor vascaíno. Essa é que é a grande verdade, gente. Essa é que é a grande verdade. Tá bom? Então é isso. Aguardo vocês aqui daqui a pouco, tá? Na transmissão do jogo Internacional e Vasco, 18 horas e 30 minutos. Lembrando também que pré-jogo, o jogo, depois o pós-jogo e tudo mais. Então,
Não é inscrito no canal? Reforça aí a tua inscrição, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.